rapaz, agora foi, hein? O Xandão achou meu canal. Olha só o que ele disse aqui nesse seminário aqui. Esse influencer tem mais audiência do que Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Fala, rapaziada do canal, voltamos aí com o vídeo aí. E agora com ele, Xandão. Isso mesmo, Xandão. Parece que teve um BOzinho aí, Xandão tava fazendo uma palestra e lembrou do canal do Peter. Peter é esse rapaz que eu tô mostrando aqui, esse senhorzinho aqui, o Papai Noel, né, da inteligência aqui. Ancapsu, o canal dele Ancapsu é um canal muito bom de avaliações, né, de análises políticas, a gente acompanha aqui e a gente gosta de fazer também um react aqui do canal do Peter. E hoje a gente vai ver aqui, ele vai tocar num detalhe que o Xandão, né, numa palestra, citou o canal dele. Dá para entender que totalmente que é o canal dele. Inclusive faz uma piada com o Corinthians, que já é de praxe do Xandão. Então, vamos lá. Alexandre de Moraes, o famoso Xandão, né, reservou gastar um tempinho do seu precioso dia para falar do canal Ancapsu, que é um canal que faz análises políticas, que é esse rapaz aqui que está aqui, né? E vamos ver aqui o que foi que Xandão falou, né? E vamos ver a resenha que o Peter vai tirar aqui também a respeito das falas do Xandão. Toca o vídeo. Ele estava num evento no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? E estava todo chateado com as Big Techs, tá todo nervoso com as Big Techs. Que as Big Techs, a gente achou que elas eram neutras e não sei o que lá. Por que ele tá chateado aqui? Ele tá chateado porque ele tá vendo que o Lula vai perder a eleição, né? Esse que é o ponto, né? No final das contas é isso que tá deixando ele chateado, né? Ele viu que ele achava que ele ia conseguir destruir o bolsonarismo com essa invenção do, entre aspas, golpe dele. E, né, que agora acabou o Bolsonaro. Vencemos, derrotamos o bolsonarismo. E não conseguiu porra nenhuma, né? Aí o cara tá nervoso. Mas em determinado momento ele falou aqui no Influência, que fala sobre a guerra da Ucrânia e outros assuntos aleatórios, que fala sobre tudo. E que esse influencer tem mais audiência que o Jornal Nacional. Eu não sei não, cara, acho que ele tá falando de mim aqui, cara. Fudeu, cara. Um influencer que a gente nunca tinha ouvido falar. Aí que eu falo pra vocês, eu acho que a minha sorte até aqui nessa história toda é que o meu canal é relativamente pequeno, não é um canal muito grande em termos de seguidores, é muito grande em termos de views, mas não em termos de seguidores, né? E anarcocapitalismo o pessoal não leva muito a sério, coisa, então eu tava passando meio debaixo do radar aqui. Eu acho que eu entrei no radar do Xandão, eu tô fudido, hein, galera? Ô, Píncaro, na sua opinião, qual que é o melhor país pra gente fugir do Xandão aqui, hein? Óbvio que é a Coreia do Norte, viu? Lá nem internet direito tem. Então o Xandão nunca vai conseguir mandar intimação pra você. Missão impossível. Ainda me sacaneio, cara. Puta, vamos ouvir o caso aqui do Xandão. Vê se ele não tá falando de mim, olha só. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem. Sabe comentar tudo. Esse influencer tem mais audiência do que Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem? Isso foi trabalhado ao longo de muitos anos, Xandão, muitas horas de estudo, muitas horas de leitura, para ser um youtuber, um influencer sincero, né? E aproveitar que a Rede Globo mente pra caramba, os jornais tradicionais mentem pra caramba para tentar cobertar as lambanças que você faz, aí o pessoal acaba acreditando mesmo, é isso aí, né? Porque é onde tem a notícia de verdade, né? Eu não falei do jogo do Corinthians, não, mas você viu que ele pegou esse negócio do Corinthians porque ele quis fazer uma piadinha com o Corinthians, né? Ele gosta de fazer piadinha com o Corinthians, né? Ele quis dizer que fala sobre tudo, né? Eu falo sobre tudo mesmo, não tem esse negócio não, tem opinião sobre tudo, meu amigo. Aliás, todas as pessoas têm opinião sobre tudo no final das contas, né? E é um erro desse pessoal achar isso, fake news. Meu amigo, fato é fato. Fato ou aconteceu ou não aconteceu. Fake news eu evito fazer de toda forma. Às vezes sai uma notícia errada, que depois eu percebo que estava errado, eu faço errata, eu faço vídeo corrigindo, não tem problema nenhum com isso. Agora, opinião, meu amigo, opinião é opinião. Opinião todo mundo tem direito. Eu acho que o Xandão tá nervoso, hein? Tá nervoso porque viu que vai perder essa eleição. Eu vou te dar o segredo, Xandão, para você ter credibilidade e ganhar audiência. É você ter credibilidade, você procurar fazer a coisa certa, você falar as coisas corretas. Não fui só eu que achei que tá falando de mim, não. Aqui, olha aqui nos comentários do post aqui, ó. Ancapsu, o careca tá falando de você aqui, ó. Indireta pro Ancapsu. O cara tá assistindo o Ancapsu. Ancapsu, acho que você tá no caminho certo. Fica aí nos Estados Unidos. Nem volta pro Brasil. Ainda bem que o Ancapsu não tá mais no Bostil correndo risco. William Bonner descentralizado e distribuído Ancapsu. Ancapsu, o Xandão tá falando de você. Ancapsu, acho que o Elemento falou pensando no vosso canal, amigo. Não, tem mais um monte aqui, um monte de gente me marcou aqui nessa postagem aqui, né? E, pô, a questão toda é essa. Quem destruiu a credibilidade da mídia foi a mídia, meu amigo, não foi a gente, não. Porque a mídia que se destruiu em termos de credibilidade aí, o pessoal buscou uma fonte que tivesse informações confiáveis, né?
O Xandão tá chateado pra caramba. Ele foi aqui no... Aqui, ó, ele tava nesse encontro da Tribunal de Contas do município de São Paulo. Falou um monte de coisa. Não foi ingenuidade acreditar que as Big Techs eram empresas neutras, né? E quem que acreditou nisso, né? Elas são empresas comerciais. Elas querem dinheiro. É o melhor tipo de neutralidade que existe. Porque a outra neutralidade que tem, que é da pessoa, eu juro que eu sou neutro. Juro que eu sou neutro, que não falo nada tendencioso para nenhum lado, né? Esse tipo de neutralidade é facilmente corrompível. A neutralidade do lucro, não, essa é uma coisa boa, porque a neutralidade do lucro faz com que as empresas elas queiram sempre atingir o máximo de pessoas. E mais uma vez, quem destruiu a credibilidade da mídia tradicional foi a própria mídia tradicional. O Xandão estava todo chateado aqui, falou que não, porque tem influências que falam contra os imigrantes. Aí não sou eu. Aliás, eu apanho pra caramba aqui porque eu sou a favor de imigração. Sempre falo que eu sou a favor de imigração. Imigração é uma coisa positiva, não sei o que lá. Não, é que no Brasil as pessoas estão revoltadas. Aí, cara, olha a lorota que ele contou nessa história. O cara tá chateadíssimo. Mas, de novo, entenda. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Xandão viu que vai perder a eleição. É isso que ele tá vendo. Ele já tá percebendo que, caramba, as redes sociais, um bicho papão, eles estão fazendo lavagem cerebral. Aliás, isso mostra também que ele não sabe o que é lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral é a última coisa que acontece nas redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais você tem multiplicidade de opiniões, tem um monte de opinião junto, um monte de gente falando a favor, outros contra. E é verdade que as pessoas buscam mais pessoas que pensam como elas, mas ninguém tem unanimidade de opinião na internet. Ao contrário, sempre tem contestação, sempre tem resposta, sempre tem argumento, né? É o contrário da lavagem cerebral. Lavagem cerebral é uma técnica que existe, que funciona, infelizmente. Você pode achar que você é esperto demais, que você não cairia nisso. Sim, você cairia, todos nós somos seres humanos, cairíamos. É muito coisa, mas qual que é o segredo da lavagem cerebral? É o isolamento. É você ouvir a mesma mensagem todas as vezes, igualzinho, sem nenhuma contestação, sem ninguém falar nada em outro sentido, sem ninguém se desviar disso aqui. É como fazem os cultos, esses cultos malucos aí, que tem aqui nos Estados Unidos de vez em quando, umas seitas. O pessoal vai para uma fazenda no meio do nada e passa a viver em comunidade, e aí só falam lá o discurso do cara, que sei lá, que vamos ser resgatados por OVNIs e não sei o quê. Ou seja, aquela coisa repetida o tempo todo e coisa e tal, isso cria de fato, isso é a lavagem cerebral. Isso é um comportamento ruim. Isso não é o que tem na internet. Na verdade, o que era a mídia tradicional brasileira antes da internet está mais perto de lavagem cerebral do que a internet. Porque a mídia tradicional brasileira fazia exatamente isso. Você tinha uma fonte única de informação que repetia sempre: não, privatização é ruim, o governo é bom, os políticos estão querendo te ajudar, o governo vai te ajudar e não sei o que lá. E o socialismo é bom, o comunismo é maravilhoso, capitalismo é malvadão, né? Ficavam lá falando essas coisas na sua cabeça e muita gente caía, porque, de novo, é o segredo do lavagem cerebral. É você falar sempre a mesma mensagem. Se tem uma coisa que você pode ficar tranquilo nas redes sociais é que não vai ter isso. Não tem sempre gente falando. É a chamada cacofonia das redes sociais. Tem um monte de gente falando um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí isso evita a lavagem cerebral. Porque você tem a discordância, você tem o contraponto, né? Você pode continuar acreditando em coisas idiotas. Tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita no Lula. Vai entender, né? Mas a chance disso acontecer se torna menor, porque você tem as alternativas. Força a pessoa a pensar, né? Aqui, ó. Ele disse aqui, ó: fomos ingênuos num determinado momento de achar que as Big Techs eram neutras. Elas não precisam ser neutras, mas elas não podem se apresentar como neutras. Que porra é essa? Essa frase é uma frase que eu já falei, mas eu falei isso da imprensa tradicional. A imprensa, ela não precisa ser neutra, né? E tá aí a Carta Capital pra me provar, né? Porque a Carta Capital fala de esquerda, diz que é esquerda, não quer nem saber, foda-se, né? E eles têm direito de fazer isso, né? Não tem problema nenhum. O erro que eu digo da Globo e de outros veículos que tem da grande mídia é justamente se dizerem neutros, né? Agora, a rede social nunca disse que é neutra, a rede social diz que é plural, que qualquer um pode entrar lá e pode falar, e é verdade, né? Para a rede social, quanto mais pessoas participarem da rede social, melhor. Elas ganham dinheiro vendendo o tempo de propaganda, né? Em última análise, vendendo atenção. A televisão tradicional, na televisão aberta, ela perdeu essa corrida com as redes sociais, exatamente porque é muito ruim em prender atenção. É uns programas de bosta, um negócio repetitivo, são coisas sem credibilidade, e aí nas redes sociais você tem muito mais isso, né? Aqui, ó. Elas têm ideologia, elas têm finalidade econômica, finalidade política. Olha só, que elas têm finalidade econômica, eu acredito. Até aqui eu não vi a finalidade ideológica ou política das redes sociais. A não ser que você me diga que você entende liberdade de expressão como ideologia. Já falei para vocês, liberdade de expressão deveria ser um preceito básico de direito fundamental humano. Está assim na Carta de Direitos Humanos da ONU. Liberdade de expressão é absoluta, tem que valer mesmo. Esse papo de liberdade de expressão é um direito relativo. É só na cabeça de pessoas que não gostam de ser criticadas, como a cabeça careca desse idiota, né? E finalidade política. Também não vi finalidade política nenhuma nesse aí. A menos que você entenda que as redes sociais não querem ser censuradas, por motivos óbvios. O governo Lula, você, é um governo que quer censurar as redes sociais. Então, nesse sentido, de fato, talvez as redes sociais preferissem
preferência em que o governo fosse outro, mas o objetivo da rede social é apenas um, é ganhar dinheiro. E é isso que torna elas o mais isento possível, porque não tem nenhum outro tipo de isenção. Repara o que o próprio Alexandre de Moraes fala. Ele fala em lavagem cerebral. Na cabeça dele, lavagem cerebral é qualquer opinião que ele não concorde. Ele fala isso, né? A opinião que eu não concordo é lavagem cerebral. Tem que falar aquilo que eu concordo. Aquilo que eu concordo é verdadeiro. Outra coisa é lavagem cerebral que fizeram nas pessoas. Não, porque tem influência que fala mais do que o Jornal Nacional. E como é que a gente faz para desfazer essas coisas? Meu amigo, começa a falar a verdade. O problema não é o influencer, o problema é a verdade. A verdade, ela tem um peso próprio, tá? Ela tem um valor em si próprio. Quando você começa a mentir, é que você tem problema. Quando você começa a quebrar a Constituição, é que você tem problema, né? Aqui, ó, é pago, é monetizado. Mais uma vez, o bom socialismo aflorando da cabeça do Alexandre de Moraes, né? Se é pago, se é monetizado é ruim. Não, é o contrário. Se é pago, se é monetizado é bom, porque o lucro força a empresa a ir no caminho correto, da neutralidade, né? Aí ele botou essa outra aqui, tem uma outra aqui que ele falou também. Deixa eu ver se eu pego o outro que ele falou aqui, ó. Porque aprender que não dá ibope, querer dar golpe. Alguns aprenderam. É que não dá ibope, querer dar golpe. Mas o que tem que ser feito, segundo esses grupos extremistas, é corroer por dentro os pilares da democracia. Ô Xandão, olha só, eu realmente nunca defendi golpe, mas eu não aprendi a não defender golpe, eu nunca defendi golpe, eu sempre fui contra isso, aliás, eu sempre critiquei essa ala milica do Bolsonaro desde lá de trás, nunca fui a favor desse negócio. Agora, corroer os pilares da democracia, quem está fazendo isso, você está se confundindo, quem está fazendo isso é você. Você, ao ganhar um contrato de 129 milhões do Banco Master e não explicar o que é esse contrato até agora, você protegendo o Flávio Dino, relativizando direitos constitucionais, salvaguardas constitucionais do segredo do sigilo da fonte, quem está fazendo essa coisa toda aí de demolir os pilares da democracia é você e o Lula, pô. Não é a gente não, até porque a gente não tem esse poder, pô. Que negócio é esse? Quem dera que eu pudesse. Se eu pudesse, eu fazia alguma coisa, eu não posso fazer nada. E eu já falo pra vocês, é isso que eu falo, a gente não precisa fazer nada. Porque esse pessoal fica no desespero de querer provar que o governo ainda serve pra alguma coisa. Quanto mais desesperado eles fazem, mais eles provam que o governo é só um estorvo. É só uma coisa desnecessária, cara, e que não ajuda absolutamente ninguém, só serve pra perseguir as pessoas, né? Teve mais coisa que ele falou mal pra caramba. Aqui que ele falou o negócio que as pessoas no Brasil, os influencers ganham views porque falam que os negros e as mulheres... Cara, quem fala isso? Ninguém fala isso, cara. Só na cabeça desse pessoal que fica achando que a revista lá de esquerda, que a esquerda usa esse espantalho contra a direita, né? Só na cabeça desse pessoal, cara. Que coisa impressionante. Mas no final das contas é isso. Por que tem esse negócio todo aqui? Bom, primeiro, fiquem tranquilos, tá? Se for eu, meu amigo, eu vou fazer o melhor possível para me defender, mas seria uma honra ser preso pelo Xandão. No momento em que você tá vivendo uma ditadura, você não ser preso, isso me incomoda. Eu fico incomodado de não ter sido perseguido por ele até hoje. Fico incomodado mesmo. Queria estar na cadeia, porque é o lugar correto das pessoas de bem num regime de exceção. Agora, o problema, por que ele está falando essas coisas? Por que o coração dele está amargurado desse jeito? Por aquele fenômeno que eu falei para vocês. Eles iam censurar tudo, iam botar todas as leis de censura da internet, não sei o que lá, não sei o que lá, e no final das contas não adianta nada. O povo não vai voltar a gostar da direita. O governo, a população percebe que o governo virou um estorvo desnecessário. Tem que diminuir o tamanho do Estado, esse é o caminho natural. E é para lá que nós vamos, quer esse pessoal queira, quer não queira. A gente só fica assistindo e vendo o que dá aí, né? Enquanto puder, eu vou fazendo meus videozinhos aqui. E aí, rapaziada, agora é com vocês aí, o que é que vocês acham aí? Xandão, perdeu as estribeiras mesmo ou não? Para ter citado, no meio de uma reunião importantíssima, como ele é o cara mais importante do planeta, ter parado para citar o canal Ancapsu, mesmo não falando o nome dele, mas deixando bem claro que era o Peter que ele estava falando, isso aí é coisa inusitável, palmas para o Peter. Então, o que é que vocês acham disso aí, galera? Ministro do STF parar, perder tempo para estar comentando a respeito de um canal de análises políticas que para ele é um besterol, é inacreditável, parece mentira, mas é verdade. Agora eu quero saber da sua opinião aí, o que é que você acha disso aí? O Xandão não tem mais nada para fazer. Houve-se um tempo que o STF era mais sério, se cuidava de coisas mais concretas no Brasil. Hoje não, eles ficam se preocupando com críticas de canal de política. Parece até que estão devendo alguma coisa. Será que estão devendo alguma coisa? Peter que o diga, né? Ele citou alguns pontos aí, né, dos escândalos aí, do Moraes, da sua esposa, de Vorcari, de outras, o Whisky Macau e todas as parafernálias que o pessoal do STF, com exclusividade do Xandão, está meio que envolvido ali, né? Até então nada de acusação, mas para fatos não precisam de acusações, não é mesmo? Então você conta para nós aí o que, é que você achou aí da análise aqui do Peter, né? Por ter reagido às falas do Xandão a respeito do seu canal, mesmo que implicitamente, né? Ele não falou, mas deixou bem claro que era o canal do Peter. Fala para nós aí o que vocês acharam desse vídeo aí, beleza? Até um abraço. Quer dizer, curte, comenta, compartilha para nos ajudar aí, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.